Boa noite, olá! Mais um encontro, mais um webinário, que delícia, né? Como pode melhorar? O que mais é possível ainda que eu não estou vendo? Então, gratidão, Fátima, bem-vinda, super boa noite, super feliz de receber vocês aqui. Ana, bem-vinda. Mari, muito bem-vinda. Camila, bem-vinda. A todo mundo que está chegando. Eu estou aqui mexendo no oráculo das 13 anciãs, para tirar ele para a gente, tirar uma carta para guiar, né, essa jornada, trazer uma mensagem, né, um arquétipo para estar guiando, né, esse nosso encontro. Como pode ser melhor? Uma noite abençoada para todas nós. Salve, irmã Ana! Salve! Salve todo mundo! Eu estou tão feliz com esses encontros, com esses webinários que estão acontecendo todas as quintas-feiras. Eu acho que, se não me engano, fora as lives que eu já fazia antes, esse é o 10º, é o 9º webinário, né? Então tem um conteúdo bem legal. Clau, super bem-vinda! Dá um beijo no mar por mim. Estou precisando ir para o mar. Tereza, boa noite. Lourdes, boa noite. Eu vou contar mais hoje sobre o encontro, né, com as 13 luas. Vou falar um pouquinho sobre as Irmandades Femininas. Ó, Jane de Maceió, a vantagem, né, e o que é maravilhoso dessa proposta de realizar esses webinários é exatamente essa oportunidade de pessoas que, né, estão lá do outro lado do continente, Portugal, podem entrar, Espanha, de cada lugar do Brasil, e até quem está aqui do meu lado, em São Paulo, pode estar presente também. Então, é muito gratificante, muito gratificante. Então, está chegando bastante gente. Nós estamos tendo, assim, números muito gratificantes de inscrições, chegando aí a 1.000 inscrições. As pessoas que não assistem na hora, assistem depois. Então, eu me sinto abençoada, e isso é resultado, né, do como pode melhorar. E trazendo, Walter, bem-vindo. Walter faz parte da minha equipe, né? Ou eu sou parte da equipe dele. A gente tem essa troca, essa assessoria da Companhia da Terra, que está aqui para ajudar a gente. Então, a conexão para algumas pessoas é lenta, vocês têm que ter uma melhor qualidade de internet para poder assistir, mas a gente está melhorando isso também. O Walter já está trazendo outras ideias. Tem gente de Pelotas, Rio Grande do Sul. Olha, o sul do Brasil sempre está muito presente, é um prazer. O prazer é nosso, né? Como pode melhorar? Então, trazendo para quem não sabe, esse oráculo está esgotado. Foram 1.600 unidades. Nós lançamos ele, um estudo de 5 anos, né, só para lançar esse oráculo, né, no encontro mundial do ano passado, e ele esgotou de novo. Então, logo a gente vai tá publicando de novo, né? Olha só, a Ana Paula está fazendo, que dia 30 vai fazer o primeiro encontro do Sagrado Feminino. Olha que feliz. Ai, que linda! A lua que veio para a gente é a 12ª lua, a 12ª avó. Se a gente for seguir as luas do ano, né? Mesmo que sejam uns 28 dias, e 28 começando em janeiro, é a lua do mês de dezembro, né? Ela é a guardiã que nos ensina sobre a habilidade de agradecer, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Ela é aquela que nos abençoa com o dom da gratidão. O raio dela é o raio violeta, né? Ou o raio lilás. Não tem nenhuma conexão direta com a fraternidade branca, porque sempre me perguntam, mas nós não sabemos, porque esse conhecimento ele não tem dogmas, né? Então, a espiritualidade se conversa. Então, a 12ª lua vem trazendo para a gente, né, essa habilidade, né, da gente agradecer a verdade. Então, eu vou deixar esse convite, né, para nesse momento, independente de onde a gente estiver, a gente agradecer por algo hoje.
por qualquer coisa que a gente queira agradecer. Ó, tô aguardando todo mundo entrar aqui, esses 5, 7 minutinhos, né? E a gente vai se conectando, integrando. Então, eu vou pedir para que a gente respire profundamente. Aí a gente traz essa verdade como a nossa identidade, que é o Satnam, né? Eu estou aí praticando as aulas de Kundalini Yoga, mais uma prática que eu estou agregando na minha vida. Então, que nesse momento a gente possa se conectar. Quem está se conectando aí de Portugal, eu sou apaixonada por Portugal, todo mundo já sabe disso, e em breve a melhor oportunidade para eu ir para lá e os grupos se formarem lá também vão acontecer. Então, a gente vai falar sobre um assunto hoje muito importante, e para falar sobre ele eu vou me apresentar brevemente. Eu sou a Soraya Mariani, eu sou idealizadora da Ciranda da Lua, que foi um espaço físico de desenvolvimento humano, bem-estar, arte e cultura, que existiu fisicamente em São Paulo por 14 anos, né? Aí eu também, um dos projetos que nasceram da Ciranda da Lua e do trabalho com círculos de mulheres, depois que eu me empoderei, né, eu me apoderei, como algumas pessoas falam, né, do Milionésimo Círculo, que é a Universidade do Sagrado Feminino, e que funciona muito forte, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares também. O Encontro Mundial de Círculos de Mulheres, que a gente está indo esse ano para a 6ª edição. Sou autora e coautora de alguns livros, né, sobre a Tenda Vermelha, a Coxa de Retalhos e o Oráculo das 13 Mães, né, das 13 Luas, das 13 Anciãs. Isso é um pouquinho do que eu coloquei no mundo sobre as minhas inspirações, e as minhas inspirações têm muito a ver com esse tema de hoje, né? Tem muito a ver com o propósito que esse mito carrega, né? Que esse mito, que é um mito das 13 anciãs, carrega. E para a gente começar hoje, como sempre, né? Eu trouxe algumas falas aqui que eu gosto bastante, né? Que eu acho bem interessante a gente fazer juntas, né, juntos. De alguma maneira, esse webinário, ele chegou até você. Como pode melhorar isso ainda mais? Então, agora é a hora da gente acessar essa sabedoria, e você está disposta a abrir espaço no seu coração para que essa sabedoria tão ancestral e ao mesmo tempo tão contemporânea possa ser relembrada, porque na tua memória atávica você certamente se conectou, porque ou você já conhece, ou a imagem te chamou a atenção, ou o tema te chamou a atenção. Então, você está aberta para isso? Você está aberto para isso? Arro! O que mais é possível, né? Quais possibilidades eu tenho conhecimento, com esse conhecimento, reconhecendo essa sabedoria? Que possibilidades que esse conhecimento tão ancestral e tão contemporâneo pode trazer para mim como ser humano, né? Como mulher, como caminhante do planeta Terra, como uma pessoa que pertence nesse momento e nesse momento está nesse corpo. O que mais é possível, né? Quais são as infinitas possibilidades que o universo tem para me presentear hoje? Então, todo mundo que está aí, a Alissa está aí chegando, de Barra dos Garças, olha que delícia. Eu tenho muita troca com pacientes que são da área de ginecologia, obstetrícia, né? Com algumas especializações, troco muitas sabedorias, porque eu acho muito importante a gente se unir, a gente trabalhar juntos, né? E quando a gente separa, a gente
enfraquece, quando a gente está juntos, a gente fortalece. E isso tem a ver com o propósito do Conselho das Anciãs das 13 Luas. Quais as infinitas possibilidades que esse conselho pode trazer para a minha vida, para os meus desejos, né? O que eu posso perceber nesse encontro, né? O que é necessário para que essa sabedoria possa acontecer na minha vida? O que eu poderia decidir e escolher hoje que abriria ainda mais as possibilidades da minha vida, né? E se tiver qualquer situação nesse momento que eu queira transformar em algo positivo que eu jamais imaginei, como fazer isso, né? Peguem essa situação e coloquem, né? Como posso ser a energia que vai atrair para minha vida tudo o que eu desejo, muito além daquilo que eu sonhei. Vocês são o resultado do meu sonho, que é poder estar trabalhando, poder estar fazendo esse trabalho com maestria, com leveza, com força, mas principalmente através do caminho da beleza, né? Porque não precisa ser difícil. Então, qualquer parte em mim, em nós que ainda acha que tem que ser difícil, ainda acha que as coisas têm que ser assim, ai, duras, né? Que a gente tem que sofrer nesse mundo, a gente vai destruir, descriar agora, renunciar por um deusilhão de vezes. Vamos lá, juntos, destruir esse espaço que fragmenta, esse espaço que nos faz não acreditar no nosso poder pessoal, não acreditar que as mulheres podem ser amigas, podem se unir em irmandade, que todos os seres podem caminhar, mesmo com as suas diversidades. Então, a gente destrói e descria tudo isso nesse momento, né? E hoje eu quero também chamar vocês para uma sabedoria, né? Para que a gente desperte para aquilo que a gente tem de melhor, podendo olhar para todo o ser que a gente é e de alguma maneira a gente não está percebendo. Então, que a gente se conecte, né? O que eu tenho de bom em mim que eu não valorizo, né? Ou que eu não estou plenamente consciente. Quais as experiências maravilhosas e as oportunidades maravilhosas que vocês estão dispostos a viver e receber hoje com esse webinário? O que é necessário para que eu aprenda a receber? O que eu posso criar e gerar diferente do que eu já tenho? E agora eu vou falar uma frase que é bem interessante para eu começar a trazer esse conhecimento para a gente hoje, essa sabedoria que para mim faz muito sentido, que uma das inspirações é o meu estudo pessoal, né, como psicóloga, como arte educadora, mas é também o livro da Jane Sams, né, que só tem em inglês, não tem em português. Todos esses anos, esses 20 anos que eu tenho feito trabalho de conexão com as 13 anciãs, e eu vou trazer uma frase para a gente abrir o nosso espaço de consciência interna para relembrar esse conhecimento. E essa frase é a seguinte: tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Se vocês estão ouvindo vários gritos aqui agora, é o corpo de bombeiros que treina aqui na rua, eles passam correndo assim. Não sei se vocês estão ouvindo. Né? Então tem um monte de homens correndo aqui na frente do meu apartamento, do meu prédio, né? Cantando, gritando, fazendo o treino deles, tá? O nome do livro são os 13 clãs das mães originais, está em inglês. Depois eu posto para vocês, tá bem? Eu posto depois o nome do livro para vocês. Um dos temas desse webinário é o Chale, né? O que é o Chale? O que é o Chale de medicina, né? Quando a gente fala o retorno ao lar e a esse Chale, o que seria esse lar? O que seria esse Chale, né? Então, tem uma expressão que eu gosto bastante, que muitas pessoas já podem ter escutado, o lar fica onde está o coração. O lar fala da nossa essência, da nossa missão, da nossa responsabilidade e do nosso propósito.
Retornar ao lar é retornar para dentro de si, é retornar para essa consciência do que nós somos, do que nós estamos e do que nós fazemos no nosso planeta e pelo planeta, tá? Quem está chegando agora aí, tem bastante gente de Portugal, né? Muitas vezes eu assim olho e vejo essa possibilidade que a internet nos traz, eu fico emocionada, assim. É uma emoção. Eu me sinto muito conectada com toda essa teia que a gente cria, essa teia, esse fluxo, essa tessitura sagrada. Tem um texto que eu gosto muito, que é da doutora Clarissa Pinkola Estés, que eu vou falar agora, eu sou apaixonada por esse texto. Ela fala assim: tecer fio a fio em um rezo. Você está certa, criança? Existe uma diferença entre tomar um chale enquanto objeto mágico e tomar um chale enquanto estilo de vida. O que significa voltar ao lar? Voltar ao lar é o instinto de retorno, é o instinto de volta ao lugar de que nós lembramos, de que nos lembramos. É a capacidade da gente encontrar a luz do sol, mas também a gente pode encontrar essa mesma luz nas trevas. Nossa terra natal, a nossa capacidade de iluminar a nossa sombra. Todas nós sabemos voltar para casa. Não importa quanto tempo tenha passado, nós encontramos o caminho. Atravessamos a noite, atravessamos os vales, passamos por terras estranhas, por tribos desconhecidas, sem mapas, e perguntando qual é o caminho a quem quer que encontremos. A resposta exata à pergunta de onde fica o lar é mais complexa, mas, de certo modo, ele fica num lugar interno, um lugar em algum ponto do tempo, não do espaço, onde a mulher se sinta inteira. O lar é onde um pensamento ou sentimento pode ser mantido em vez de sofrer interrupções, ou ser arrancado de nós porque alguma coisa ou outra coisa exige nosso tempo e atenção. E pelos séculos afora, as mulheres sempre descobriram inúmeros meios de chegar a ele, de criá-lo para si, mesmo quando seus deveres e afazeres pareciam intermináveis, as mulheres encontram uma forma de retornar ao lar. Então eu acho muito lindo esse texto, né? Falando um pouquinho da Jane Sams, que é uma outra autora que eu adoro, que eu sou apaixonada, eu estudo muito, que é a autora desse livro, né? Ela fala que voltar ao lar, quando a gente traz esse instrumento mágico, que eu faço até uma oficina que eu confecciono o chale, as mulheres rezam o seu chale sagrado, a gente trazer essa responsabilidade, esse encanto e essa magia, e essa simplicidade de amar e de ser amado, simplesmente por ser quem a gente é, né? Arro, arra, né? Então, nesse momento eu desejo que o chale das 13 luas, das 13 avós, de cada uma delas possa cobrir as costas de todos vocês que estão conectados com esse webinário e de todos que vão chegar, né? E se esse chale está caindo no seu ombro agora, você está sendo convidado a voltar para casa. E se você se esqueceu, de alguma maneira, do seu potencial, de onde é essa casa, se você de alguma maneira penetrou em algum atalho tortuoso, ao julgar-se o tempo todo, ao criticar-se o tempo todo, chegou a hora de retornar ao lar do coração, o lar amoroso, e reconhecer o valor existente em todas as estradas percorridas. Talvez você esteja voltando para casa, ou seja, para o encanto e a magia com que você conviveu no passado. Independente, vestir o chale espiritual é voltar para casa. Vestir o chale espiritual é voltar a ser amado, a amar a si mesmo, amar com responsabilidade e
para todos aqueles que se esqueceram da sua orenda. A sua orenda é a sua bênção, aquilo que você traz de melhor para o planeta, tudo aquilo que você manifesta. Nós, por exemplo, a Jane Summers manifestou o Conselho das Anciãs nesse livro, né? Já o doutor Diane Hare, né, da Barra de Axis, manifestou nesse. Eu manifestei, uma das formas de eu manifestar a minha orenda foi aqui, né, nesse oráculo das 13 luas, né, das 13 anciãs. Então, quando a gente para refletir um pouquinho sobre esse texto, que tem muito a ver com o que a gente está trazendo hoje para esse conteúdo, e que eu falo muito na formação de guardiãs de círculos de mulheres, mas também na formação de guardiãs do Conselho das 13 Luas. E só uma abertura aqui, né? Abre um parênteses aí. A gente vai começar a turma online da formação de guardiãs do Conselho das 13 Luas. São 14 encontros, são, na verdade, 13 encontros sobre o Conselho, sobre cada uma das medicinas, e o ritual, a meditação de cada uma delas. E o primeiro encontro é a abertura, né, em que a gente traz essa sabedoria, né, a gente traz a permissão, eu oriento em como fazer o teu escudo de medicina, em como em cada encontro você vai se conectar com esse escudo, mesmo estando longe. Então, quem se interessar, depois a gente vai colocar à disposição essas informações para você. Eu estou fazendo a turma presencial, a gente está indo para a 7ª lua, que é a guardiã que ama todas as coisas, que ama tudo, é a avó, né, a mãe ancestral do raio amarelo, que é agora em julho, e esse mês a gente está nas contadoras de histórias, né? Falando sobre o Chale, né, muitas vezes, na realidade, a gente tenta ser o que não se é, e fazer as coisas das quais não fazem nada sentido para a gente, que não tem a ver com a nossa essência, né? A gente acaba vivendo muitos padrões que são da sociedade e das outras pessoas, realizando sonhos que não são nossos, né? Vivendo no sonho do outro, não tem problema, mas a gente tem que viver no nosso também. Voltar ao lar. E o Conselho das Anciãs fala muito disso, a aprendizagem é sobre isso, é sobre o retorno das irmandades femininas, é sobre a consciência de que tudo nasce do profundo feminino e da consciência que a gente tem que retomar, de que a gente tem que voltar a olhar para a gente com totalidade, né, na nossa totalidade, luz e sombra, dia e noite, e a gente tem que colocar um coração nesse masculino interno nosso, que está tão rígido, que está tão, né, competitivo. A gente tem o nosso feminino e masculino primordial, e isso independe de gênero, de opção sexual, e o nosso masculino, ele está completamente anabolizado e fazendo com que nós mulheres, ou toda a sociedade, mas as mulheres principalmente, estejam sempre se desconectando do quê? Dos seus ciclos, né? Se desconectando dos seus sonhos, se sentindo, né? A gente faz, que é, né, o arquétipo da Mulher Maravilha, né? Que é aquela questão, você faz tudo, você cria o tempo todo, você é mãe, você é vó, você tem que ter o corpo perfeito, e ainda não é suficiente, né? Então a gente se desconecta, cadê o lar? Cadê o meu lar, né? E muitas vezes essa angústia que a gente sente, esse cansaço que a gente sente, é a falta de equilíbrio desse solo sagrado, que é a gente... a mulher, principalmente, ela tem essa essência feminina predominante interna, mas quando ela está anabolizando o masculino, que é o tempo todo fazer, realizar, né? Ela não tem tempo para trazer esse impulso criativo que é do feminino, esse desejo de trazer, é a visionária, é a xamã, é a mulher de medicina, é a parteira, é a curandeira, né? Que a gente pode trazer nas profissões hoje contemporâneas, é a psicóloga, né? Para mim, eu que sou psicóloga, é a educadora, é a agente de transformação, né? É uma coisa que a gente pode trazer mais para o acadêmico, mas o que a gente está fazendo é a mesma coisa, né? A gente pode ter um pouco mais de conhecimento, ler, mas a gente quer o quê? A consciência. E a primeira consciência que a gente tem que ter quando a gente volta ao lar, quando a gente traz o Chale de volta, é que a nossa essência interna, masculina,
ela precisa ter um coração. A gente precisa devolver um coração. Toda vez que a gente nega a Maureen Murdock, né, na Jornada da Heroína, ela fala, uma das etapas da jornada, eu trabalho com isso em terapia, na formação de guardiãs também é uma das aulas, ela fala o seguinte: toda vez que a gente nega os nossos instintos, toda vez que a gente nega o nosso desejo de descansar, toda vez que a gente nega que a gente quer uma separação ou que a gente quer mudar de trabalho, a gente está alimentando o nosso tirano interno, né? Então a gente acaba deixando de se conectar com o melhor que a gente tem, com a nossa força motriz, né? A gente tem que encontrar a catadora de ossos, né? A La Loba, a mulher selvagem, recolher os nossos ossos, né? E vestir, né? Renascer desse lugar, encontrar uma canção e vestir o nosso chale. E tudo isso é um convite para a gente refletir, né? E eu, assim, as perguntas que eu trago aqui hoje sobre o chale, sobre as 13 luas inicialmente são, né? Quantas coisas você deixou de lado? Quantas coisas você pode voltar agora com toda essa experiência da tua bagagem, que você não tem que abandonar necessariamente algo para tornar-se quem você quer ser, para vestir esse chale. Agora é um convite para você. Você quer voltar, você deseja voltar com essa consciência de amor, com essa consciência de responsabilidade, de equilíbrio entre dar e receber. A mulher, ela naturalmente, ela é muito doadora, só que ela está desequilibrando isso. Ela está dando, doando demais e não está se reabastecendo. Isso também é uma ausência de lar. Isso também é uma ausência. Né? Então é interessante, e tem algumas perguntas que eu até separei aqui, eu escrevi, que são: o que você está esperando para usar o seu potencial, a sua essência? O que você precisa que aconteça, né? Se você depende de alguém para que isso aconteça, será que você depende mesmo de alguém? E como seria se você retornasse agora ao lar, a essa essência, né? Se sentir, se ouvir, ser, fazer aquilo que você gosta, com quem você gosta e como você gosta. O único responsável por onde você está agora é você mesmo. E eu te convido a aceitar essa verdade e também aceitar o chale das 13 avós. Eu te convido a realmente sentir esse chale, seja de uma avó que você lembre, de uma imagem arquetípica que te acolhe. Se você não teve uma boa relação com a avó, traz essa imagem arquetípica que traz como padrão o acolhimento, que traz como padrão aquele espaço de conforto em que você ouve uma fala confortável, uma fala que o teu corpo escuta e ele consegue cada vez mais trazer esse impulso criativo para o mundo, né? Ser, né? Esse ser humano infinito, né? Ser esse ser humano que faz escolhas e que tem responsabilidade, olhar para a nossa luz, para a nossa sombra, aceitar a nossa vulnerabilidade, né? A doutora Brené Brown fala muito disso. Eu li todos os livros dela que tem aqui no Brasil, vi as palestras, inclusive na Netflix tem uma. É muito importante a gente curar a nossa alma, né, a nossa presença física, né, nesse corpo, através desse lugar de olhar para a nossa vulnerabilidade como a nossa maior coragem. E agora a gente traz aqui o nosso conselho, né, das anciãs das 13 luas, lembrando que essa é uma sabedoria muito ancestral, mas em cada um dos aprendizados, em cada uma das luas, né, são 13, a gente encontra psicologia positiva, psicologia transpessoal, a gente encontra esse espaço de conexão com várias medicinas que estão aí fora, né? Então é muito interessante. O nome da palestra dela eu não sei, Heloíse, mas você procura por Brené Brown que você encontra, tá? Você vai encontrar, eu não me lembro do nome da palestra. Gente, quanta gente está conectado. Fico muito feliz por isso. Segundo o mito, né, que foi passado para Jane Summers, né,
Era uma vez e não era uma vez. Então a gente vai abrir a escuta pelo nosso terceiro ouvido, que é o ouvido que a Clarissa Pinkola Estés fala, que é o ouvido que ele é aquele que escuta as histórias e que não fica controlando, será que isso é certo, será que isso é verdade, será que isso não é verdade, né? Os mitos ensinam por si só, né? Então conta a lenda que entre os Kiowa, os Cherokees e outros povos, né, o Seneca, em várias outras tribos nativas norte-americanas, as anciãs contavam e ensinavam nos conselhos de mulheres, né? E nas tendas lunares ou as tendas negras, né? As tendas vermelhas. E elas ensinavam o quê? As tradições herdadas das suas antepassadas. E uma dessas tradições, dentro de várias lendas, né, tem a lenda das 13 mães das tribos originais, né? Conta essa lenda que havia um tempo no nosso planeta em que existia muita abundância, tanto de alimento, como a igualdade, o respeito entre os sexos e as raças, mas segundo a lenda, né, aos poucos essa ganância do ser humano, esse espaço, né, do ser humano de poder sobre o outro, não de poder para si mesmo, né, levou a um lugar novamente, né, que a gente está vivendo muito isso hoje, de competição e de agressão e de violência. E o resultado disso acabou desviando a Terra da sua órbita, e aí aconteceram diversos cataclismos, mudanças climáticas, enfim. Em consequência, para que houvesse uma purificação, né, no nosso planeta, conta a lenda que esse primeiro mundo ele foi destruído pelo fogo. Então, esse primeiro mundo do amor que foi criado, ele morreu nas cinzas, na confusão daquilo que estava acontecendo. Lembre-se que a gente está falando de um mito, né? E aí, nesse momento, o espírito do profundo mistério, ele se manifestou mais uma vez, através dos princípios de cura do profundo feminino. E assim nasceu o Conselho das Anciãs das 13 Luas. É muito interessante porque a antiga tradição oral da Irmandade original, ela foi traduzida, ela foi passada e transmitida a Jane Sams, né, que é integrante do clã dos lobos, por duas anciãs da tribo Kiowa em 1970, para que a Jane Sams pudesse, então, caminhar com esse conhecimento todo e perpetuar isso, levar isso para o mundo. E tem muitos lugares do mundo que esse conhecimento se manifestou. Isso que é muito interessante. Vou beber uma aguinha aqui. Essa vinda, né, desse conselho, né, esse sonho original do profundo mistério, que é o Conselho das 13 Anciãs, ele veio para a Terra, então, no corpo celeste, né? E se manifestou para que a gente pudesse retornar, retomar, né, a irmandade de mulheres, para que nós, mulheres, o objetivo da vinda do conselho, quando a Mãe Celestial se compadece, né, e o grande mistério manda essa energia para o conselho, né, o conselho da tartaruga, a mãe terra como uma grande tartaruga, né, ele tinha como objetivo unir as mulheres de novo, tinha como objetivo trazer uma nova parceria em que as mulheres pudessem sonhar juntas, manifestar o seu profundo feminino para esse resgate de cura e de transformação planetária, né? Então, isso é fruto desse sonho original da grande mãe das origens no plano físico. Lembrando que os nossos papéis, né, de feminino e masculino na humanidade tem as suas origens no Conselho das 13 Luas, né? Se você estuda, das 13 Anciãs. A gente acaba representando todos os aspectos da grande Mãe Terra e da grande Vovó Lua, né? E tem uma lei sagrada, né, para o Conselho das Anciãs, que tem que se respeitar muito.
tudo nasce através do profundo feminino. E quando a gente vivencia essa beleza dentro de nós, essa potência de infinitas possibilidades, em todas as nossas relações, a gente acaba aprendendo essas lições do profundo feminino. A gente acaba honrando o conselho das anciãs das 13 luas e essa irmandade de mulheres sagradas. E a gente se reconecta ao quê? As nossas forças e as nossas visões, né? Então, é muito mítico, né? Místico, né? E o conselho, o mito diz o seguinte, que o maior propósito, a Jamie Sams conta isso no livro dela também. Esse texto que eu estou trazendo, ele faz parte da formação do Conselho das Anciãs das 13 Luas, do presencial e do online, que vai acontecer o primeiro agora. A Jamie Sams, ela fala o seguinte, que nós como mulheres, mulheres sagradas, que todas nós somos, né? Nós, quando a gente percorre o caminho das 13 luas, tá? Quando a gente conclui, então, esses 13 ciclos de transformação, porque leva, né, o ciclo todo, quando você faz ele, nós levamos 13 luas cheias, por exemplo, ou 13 luas novas, né? Então a gente pode colocar uma intenção, por exemplo, eu gosto muito de fazer o conselho e colocar uma intenção, por exemplo, o meu primeiro conselho, a minha intenção foi a cura das minhas relações. Isso foi há muitos anos atrás. E aí eu fui construindo um escudo mês a mês, em que eu fui colocando um símbolo ali, né, sobre essa cura das relações, e o que era essa cura das relações para mim. E aí eu fui me conectando com essa transformação, com cada uma das anciãs, e eu fui criando, então, esses mapas de navegação, né, para a minha vida como ser individual, né, e também para os meus trabalhos. Quando eu agreguei essa sabedoria ao meu trabalho como facilitadora e guardiã de círculos de mulheres, que eu já faço há muitos anos, foi o trabalho que me trouxe esse espaço da curandeira curada, esse espaço em que eu fazia o círculo e que eu percebi que ali estava uma guardiã que realmente, naquele momento, tinha condições de fazer aquele trabalho, porque muitas vezes, quando eu comecei lá atrás o meu trabalho, isso há 20 anos atrás, os círculos, que eu nem sabia que eram um círculo de mulheres, eu não conhecia ainda o milionésimo círculo, não conhecia ainda todo esse estudo da doutora Jean Shinoda Bolen, outras mulheres maravilhosas, sobre o propósito maior do círculo de mulheres, né, como um movimento evolucionário e revolucionário. Na realidade, apesar de já ser terapeuta, né, eu já tinha a pós-graduação em psicopedagogia, em arte-terapia, não tinha feito ainda psicologia, já era pedagoga, mas eu fazia aquele trabalho, mas no fundo aquele trabalho todo ali que eu fazia e que era maravilhoso também, muitas vezes eu estava o tempo todo me curando nas outras mulheres, não que não seja isso hoje, tá? Mas o que aconteceu? Quando eu trouxe o Conselho das Anciãs, esse mito para esse lugar, eu comecei a perceber que eu precisava fazer um trabalho muito mais intenso comigo, de muito mais profundidade comigo, para aprender sobre a verdade, a minha verdade, para honrar a minha verdade, né? Para não julgar mais quem eu era, né? Para escutar a minha verdade, para falar a minha verdade, para amar a minha verdade, para caminhar a minha verdade. Então, com esse ensinamento, eu fui trabalhando ano a ano, porque o conselho fala disso, que quando a gente trabalha e a gente traz essa sabedoria, e independente de você ter uma formação com o Conselho das Anciãs das 13 Luas, quando você chama pelo conselho, ele está com você. Óbvio que participar de uma formação, e eu participei de algumas, eu participei de um ciclo com a Sylvie Chainin, que é uma facilitadora maravilhosa, que faz trabalhos maravilhosos, né, na Chapada, aqui em São Paulo também,
com a dona Inayá, que está na África agora, mas hoje eu estudo esse trabalho mês a mês. Eu faço esse trabalho, né, mês a mês. Então, o mês inteiro eu faço aquele rezo, que cada anciã tem um mantra, cada anciã tem uma cor, cada anciã tem um ensinamento, e elas trazem essa qualidade da gente não desperdiçar a nossa vida criativa. O mito conta isso, que a intenção do conselho era que a gente relembrasse que é possível viver com fluidez, que é possível viver com leveza, que é possível trazer a nossa máxima eficiência e se expressando através do nosso coração, né? Da nossa essência feminina. Quando esses conflitos, essas desarmonias, essas dores humanas realmente estiverem transformadas, segundo o conselho, isso começa em cada uma de nós, começa na reunião e na união de novo de mulheres, porque com todos esses anos de uma sociedade patriarcal e androcêntrica, todos fomos prejudicados, mas principalmente as mulheres, tá? As mulheres ainda existem muitas mulheres, o índice de violência das mulheres para com as mulheres é muito grande, para com as crianças é muito grande, o índice de violência de mulheres entre mulheres, aí eu não estou falando de violência apenas física, mas quando você desrespeita uma profissional, quando você invalida, né, o trabalho de uma profissional por onde você passou, não significa que você não possa se comunicar e dizer, né? As pessoas que estão em um lugar, estão fazendo algo que não condiz com a tua ética, com o teu bom senso, porque aquela pessoa está num outro ciclo, né? Quando a gente fala da roda de medicina, ela está num outro lugar, né? Então, nesse momento, o Conselho das Anciãs das 13 Luas, ele traz uma sabedoria que eu gosto muito. Eles falam que nós, mulheres, todas as mulheres, isso é um dom do feminino, da mulher como gênero, não que os homens não possam se beneficiar com essa chama, mas essa chama começa na mulher, a mulher que é a guardiã do fogo sagrado, a mulher que é a guardiã da lua, a mulher que é a guardiã da terra, porque tudo nasce do profundo feminino. Então, a chama eterna do puro amor, onde mora o profundo mistério, onde o profundo mistério tem as suas raízes, é a essência original da mulher, né? A gente guarda, né, no nosso mais íntimo ser, né, esse potencial íntimo, esse aspecto, essa guiança de luz, né, essa fonte divina, né, do nosso ser, luz e sombra, né, que é a nossa capacidade de nos conectar com o potencial e a capacidade de amar e de ser amado em equilíbrio, né? Esse sonho do profundo mistério, ele está extremamente vivo, né? E a gente acaba não percebendo isso, mas todas as mulheres que entram num círculo de mulheres pela primeira vez, mesmo que elas nunca mais voltem, elas sentem algo diferente, né? E isso tem a ver com esse retorno da irmandade feminina, né? Nós mulheres percebemos hoje, e isso é visível, né, pelo mundo inteiro, que quando a gente se abre, quando a gente compartilha os nossos sonhos, quando a gente partilha as nossas visões, a gente torna o mundo um lugar melhor. Porque, vamos falar a verdade, a nossa essência original não quer que uma criança passe necessidade, não quer que um idoso passe necessidade, não quer que um ser humano seja desrespeitado. A gente pode falar de várias... O ser humano tem muitas formas de se expressar e é um grande mistério, mas essa essência nos habita. O restante é medo, o restante é a nossa incapacidade de nos conectar com a nossa essência divina, né? O mito também fala sobre esse aspecto do profundo feminino e fala que nós, mulheres, segundo, né, toda a história das 13 luas, nós estamos diretamente conectadas com o tempo das sonhadoras, né? Ou o que quer dizer isso, né? Que quando a gente se conecta com o conselho, e para a gente trazer nesse momento essas mulheres que sonham e que realizam, a gente precisa encontrar o nosso espaço na sociedade. E a gente tem que lembrar
o que nós somos, além de tudo que nós já estamos sendo nesse momento, né? Eu estou Soraya, eu estou professora agora, mas quem eu sou também, né? O que eu estou agora? E lembrar que a gente é sustentadora, receptiva e doadora também. E que a gente, nesse sonho, é para a gente se renovar. Nós somos mães da fonte criativa, né? O feminino cria, né? Como qualidade original, como energia arquetípica, o feminino traz esse poder de criação. E quando a gente se conecta com essa fonte de criação, a gente acaba trazendo uma transformação para nós e para toda a raça humana, né? Essa palavra eu acho muito legal e vem do xamanismo. Eu sou estudiosa de xamanismo matricial, né? Xamanismo da abelha também são vertentes do xamanismo, eu gosto bastante. Então, a cura, né? O conselho fala assim, que a cura de todo o processo de dor e do sofrimento, né? Ele precisa, de alguma maneira, se tornar mais leve. E isso só vai acontecer quando a gente restaurar de uma maneira tangível essa paz profunda dentro do nosso feminino sagrado, essa harmonia, esse respeito a todos os seres vivos, esse amor sem nenhuma condição. Né, que é o amor incondicional. Isso não significa que você tem que estar o tempo todo com as diferenças que não te fazem bem, com as pessoas que não têm sintonia, mas isso não significa que não exista amor em tudo isso, né? Quem é constelador sabe disso. Para a gente constelar, eu sou consteladora, o que o Bert Hellinger fala, vamos colocar tudo isso num campo de amor, por si só a constelação vai acontecer, né? Então, a gente, o Conselho das Anciãs das 13 Luas traz, na sua sabedoria, no seu mito, muitas abordagens holísticas, muitas abordagens que a gente hoje poderia achar que, né, não tem nada a ver, não faz sentido, e tem toda a conexão com a gente. Tem toda a conexão. Por exemplo, eu estudo barra de Axis. Nossa, como tem a ver o... Não é que o Conselho das Anciãs das 13 Luas são as barras de Axis, ou são a constelação, mas em cada um dos ensinamentos você encontra essas abordagens contemporâneas que a gente está encontrando agora, que a gente está trazendo agora, né? E é tão interessante porque o Conselho, ele foi passado, ele foi transmitido através dessa herança ancestral. Então, ele foi transmitido através das contadoras de histórias, né? Para que as mulheres pudessem encontrar o conselho, ele foi passado, né? De vó para, né, para neta, de mãe para filha, e assim vai, né? O conselho fala que quando a gente cura, uma verdade do conselho é que quando a gente cura o nosso corpo físico, quando a gente cura o nosso corpo emocional, quando a gente cura o nosso corpo espiritual, quando a gente cura as nossas relações, quando a gente nutre os nossos sonhos, quando a gente volta a acreditar que a gente pode sonhar com um país melhor, né? A gente pode sonhar com um Brasil melhor, independente do que está acontecendo no nosso país agora. Olha para o nosso planeta, como ele é lindo, né? O nosso país, Brasil, o nosso mundo aí envolve tudo, né? Olha como ele é lindo. Por que não seria possível? E nós, mulheres, por causa desse nosso processo cíclico, a gente tem essa conexão, o nosso órgão sexual é voltado para a Terra, então a gente se conecta muito fácil. O nosso corpo biológico, ele tem, quando a gente está em equilíbrio, a gente consegue olhar para essa flexibilidade, para essa nitidez, né? A gente consegue, quando a gente cura o nosso coração, quando a gente para de se cobrar tanto, quando a gente para de ser tão dura com a gente, né? Quando a gente põe para descansar o tirano, ou a doutora Clarissa Pinkola Estés, ela fala assim: nomeie o seu tirano, aquele que fala que você sempre tem que fazer melhor, aquele que fala para você que o que você fez não é bom o suficiente. Não estou dizendo que a gente não pode melhorar, estou dizendo que sempre, quando a gente está
né, a gente realizou alguma coisa muito linda, nossa, quantas pessoas eu vejo se invalidando, tirando o valor de si mesmo, né? E isso se reflete nas suas relações, né? É natural. O movimento das 13 luas, ele gira sempre na Mãe Terra quando se completa a rotação do grande Pai Sol, e a sua volta, né, o 13, é o número da transformação. Então, a cada ano, a gente inicia um novo ciclo de transformação, um novo ciclo de crescimento, um novo ciclo de cura planetária, né? Então, a gente acaba acessando essa força, né? O conselho chama da vovó Lua, né? Quando a vovó Lua está cheia, por exemplo, eu gosto muito de fazer o conselho. Na primeira lua cheia de janeiro, eu gosto de trazer a sabedoria da primeira lua, né, da primeira anciã, mas também eu gosto de trazer na lua nova. Então eu escolhi fazer um ritual, eu faço um ritual para cada uma das fases da lua, e começando às vezes na lua nova, se é a primeira lua, a nova, quando começa janeiro, ou se é a cheia, vai determinar a lua que eu vou começar a trabalhar, né? E aí eu trago essa sabedoria, né? Vamos lembrar, é muito lindo esse conhecimento, né? Até aqui tá claro para vocês, eu tô falando que nem uma louca aqui, né? É a inspiração, né? Vamos colocar a inspiração nesse lugar de inspiração, né? Dividir a palavra inspiração. Tá claro para vocês até aqui tudo que eu tô falando? Tá? Tá todo mundo respirando. Tem pessoas que às vezes não estão conseguindo se conectar, mas vocês conseguem assistir depois. O Walter está aí dando suporte para todo mundo. Tem muita gente conectada. Estou muito feliz com tudo isso, muito feliz mesmo. Sim, ok. Posso dar continuidade? Ok, ok. Na sabedoria antiga, nessa sabedoria antiga do conselho das 13 luas, a lenda nos relembra que o nosso planeta, ele era chamado, acho tão lindo isso, de terra da tartaruga. E por que isso? Porque a tartaruga representa esse princípio do profundo feminino. A tartaruga é, né, a criatura mais fértil da Terra, né? E os seres humanos receberam a missão de preservar e cuidar dessa fertilidade da Mãe Terra, honrando todas as formas de vida, né? Quando aconteceu, segundo o mito, essa destruição do planeta Terra, o Conselho das Anciãs, ele encarnou no corpo físico aqui da Mãe Terra, diz que 13 mulheres, né, encarnaram, elas atravessaram vales e montanhas para se encontrar num grande conselho, né, o seu próprio espaço sagrado, que a forma arquitetônica, né, desse conselho é uma tartaruga, né? E qual a intenção? A intenção nítida de deixar vivo e presente esses princípios do profundo feminino, que é a fertilidade. E qual mais, né? De selar esse símbolo nos corações de todas as mulheres, para que a gente lembre que se por mais que, de alguma maneira, a gente perca o nosso chale, a gente perca a nossa pele, como é o conto da mulher foca no livro Mulheres que Correm com os Lobos, a gente lembre-se que a gente tem fertilidade, tem força para se conectar de novo com essa sabedoria e reacender essa chama eterna do puro amor. Na realidade, essa chama, que é laranja, a cor dela, ela nunca se apaga. Às vezes ela pode estar bem pequenininha, que nem uma semente de mostarda. A gente se reconectou com o espírito do antigo conselho, a gente se reconectou com a medicina de cada uma delas, a gente se conectou com seus dons, com as suas visões, a gente acaba se unindo em uma só, né? A gente acaba celebrando esse espaço internamente. É assim às vezes, a gente tem que começar de pouquinho em pouquinho, né? A doutora Jean Shinoda Bolin, ela começa o livro dela, O Milionésimo Círculo, falando sobre o centésimo macaco e sobre uma hipótese, né, um físico, né, que fala, é um estudo que foi feito, eu acho que foi no Havaí, eu não me lembro agora, né, falando que eles observavam, acho que foi no Japão, eles observavam em algumas ilhas os macacos e como os macacos se conectavam, né? E o que aconteceu? Eles perceberam que os macacos que pegavam as batatas, e as batatas estavam, né,
com areia, enfim. Em uma dessas ilhas, uma macaca começou a lavar a batata dela, isso é real, tá? Lavar a batata dela, né? E toda aquela comunidade ali de macacos começaram a lavar. Tudo bem, isso não é nenhum problema, é natural a gente aprender, a gente reorganizar-se como uma sociedade. Mas o mais impressionante desse milionésimo macaco é que a doutora Gentinoda fala do milionésimo círculo, que é um mito também, né? Aí, o milionésimo círculo, uma ideia que ela cria, ela falou que os historiadores das outras ilhas começaram a dizer que os macacos das outras ilhas também estavam lavando as suas batatas. Ou seja, quando a consciência de um pequeno grupo, mesmo que ele seja muito pequeno, muda a sua forma de pensar, de existir e de se relacionar, existe uma mudança global. Então tem que começar em nós, né? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. A Ianesa colocou que ela coleciona tartarugas. Eu sou apaixonada por tartarugas também, né? Tem outras simbologias, né? Muito maravilhosas, mas por causa do conselho eu gosto muito. É muito interessante porque o conselho diz, né, que através desse profundo feminino, todas nós temos potencial de criar os nossos sonhos através da conexão com o nosso ventre, né, com o nosso útero. Mesmo que a gente não tenha mais útero e não tenha mais o ventre, né? A gente não tenha mais esses órgãos internos, útero e ovário, a gente não tenha tirado, ou não. Tem muitas mulheres que me perguntam: Soraya, eu posso me conectar com as 13 luas se eu não sangro mais, né? Se eu não já entrei na menopausa, ou eu tive qualquer sintoma, né? Médico, clínico, né, biológico, claro que você pode. O nosso útero, né, o nosso ventre sagrado, esse espaço sagrado, ele é parte do equilíbrio da gravidade da forma humana, ele é o lugar de poder no nosso campo físico. O útero é um instrumento que tem como propósito para o Conselho das Anciãs trazer o resgate de todos os nossos conhecimentos, né? E como que a gente faz isso? Como que a gente consegue se conectar? Através do silêncio, através da conexão com esse profundo mistério, através das nossas intenções. Essa sabedoria é muito antiga. E essas mulheres que ficavam nas tendas lunares, por que elas iam para essas tendas? Porque ali elas tinham o direito de descansar, ali elas tinham o direito de escutar os seus sonhos, de trazer os seus ungüentos, né? De ouvir os conselhos espirituais que elas recebiam, independente de que religar-se que havia em cada um desses povos, mas trazendo a sabedoria para orientar as suas tribos. Então, isso tem muita magia aí, né? Tem muita energia. Hoje em dia, né, o conselho ele é muito atual, porque ele fala dessa necessidade que nós, mulheres, temos de nos reconectarmos a essa sabedoria, né? Às vezes a gente acha que não, mas a gente tem na nossa memória celular, na memória do nosso útero, a gente tem essa consciência, a gente tem essa consciência dessa conexão com esse feminino. E o feminino não é só aquele que gera a vida como uma forma humana, mas aquele que gera e que está o tempo todo criando. Esse instinto de criação é feminino, né? Lembrando, né, mais uma vez, que o útero não se restringe ao aparelho genital apenas, composto, né, por trompas, ovários, etc., e que serve só para a reprodução humana. Existe um segundo modo da gente intuir, uma nova percepção, né, que traz esse sentido dos ancestrais sobre o útero, né, sobre essa utilização. E quando a gente se conecta com essa outra consciência, né, essa consciência desse poder, desse espaço, né, que a gente acaba se abrindo para essa sabedoria e se libertando de antigos apegos, de antigos medos, de dependências. E é muito lindo, porque tem uma frase que a Jamie Sams coloca no livro dela, que quando ela conta a história, que ela fala, não dessa maneira, né, que ela conta que o conselho, ele acolhe cada menina, cada donzela, cada mulher,
cada, né, anciã, né, para que essa obra do grande mistério de unir as mulheres novamente, de trazer um mundo melhor, de reacender essa chama do amor, para que a gente possa então imantar todos os seres com essa chama, faz parte de nós mulheres. Lembrando mais uma coisa, o Conselho das Anciãs das 13 Luas, ele não pertence a nenhuma organização religiosa, a nenhum grupo ou raça específica, tá? Ele não é dogmático. Ele é um espaço aberto para todas as mulheres, de todas as idades, de todas as raças, religiões e culturas. Isso tem que ficar muito claro, né? O conselho, ele faz parte da roda de medicina. A roda original do Conselho da Medicina das 13 Luas, ela é baseada nessas 12 posições. A gente visualiza um círculo, eu tenho o meu aqui, é que ele está embaixo de um tecido. E aí a gente visualiza 12 anciãs, né? E a 13ª no centro. E aí a gente tem as direções sagradas, norte, sul, leste, oeste. E o fundamento da roda de medicina do Conselho das Anciãs fala sobre uma lei sagrada, que é vida, unidade e igualdade para a eternidade, tá? Eu estou vendo que alguém está escrevendo aqui alguma coisa. Outro estudo mais cruel, de uma experiência com pássaros, conhecido como grandes cantores, cantar, passeando sem pássaros cantarem, nasceu uma geração de pássaros que começou a cantar, e assim todos os outros também. Olha, Janete, é muito significativo isso, né? É muito interessante, é exatamente isso. O Conselho das Anciãs, eu fiz várias formações, né? Enfim, acadêmicas. E várias formações livres também. Eu estudei bastante coisa e ainda tenho muito para estudar, mas para praticar principalmente, porque se a gente não se torna aquela presença daquele estudo, não faz muito significado. É só um aprendizado que você tem ali, mas não se tornou uma sabedoria. Essa é a minha visão. Então, o conselho, ele é a base do meu trabalho. Se você perguntar qual que é a sustentação, quais são os pilares que sustentam a Soraya, né? A Soraya tem vários trabalhos, mas quais que são os pilares? É o Conselho das Anciãs das 13 Luas. E quando eu faço a formação, é muito lindo. Eu demorei 2 anos para dar essa formação presencial que está acontecendo em São Paulo, porque ele mexe muito com as mulheres, ele mexe muito comigo quando eu estou facilitando. Então, eu fiz durante 2 anos um estudo de introspecção, em que na minha fase de estar menstruada, enluarada, no meu ciclo lunar, eu pegava um dia para praticar a medicina do silêncio, a medicina de conexão comigo. Então, eu ficava um dia inteiro me alimentando com coisas mais leves, só coisas orgânicas, bebendo muita água, fazendo o mantra daquela anciã. Então é muito gostoso você se conectar. A própria Jane Summers ensina isso no livro. Mas falando sobre esse fundamento da roda de medicina, né? Para a gente que quem estudou xamanismo com o Léo Artese, o Léo ele fez algumas mudanças na roda de medicina. E ele colocou, eu não vou entrar em detalhes aqui hoje, ele inverteu o norte e o sul, né, na roda de medicina. Então, algumas facilitadoras que inclusive fizeram um curso comigo, como por exemplo a Paula e a Juliana Terra, elas inverteram essa roda de medicina e colocaram o norte e o sul, né? Não vou poder falar sobre isso hoje, que só isso é uma aula inteira. Mas só para vocês entenderem, segundo a tradição nativa, a vida, ela mora no leste da roda de medicina, né? Onde os grandes raios do Pai Sol, né, acordam a gente todos os dias e trazem a possibilidade da gente colocar no mundo novas habilidades. A unidade, ela mora no sul da roda de medicina do Conselho, que é onde mora a fé, mora a criança mágica, a inocência, né? Mora a iluminação. A igualdade mora no oeste da roda de medicina, aonde moram os sonhos, aonde nascem todas as nossas intenções, aonde
a gente tem a sabedoria de que a realização dos nossos sonhos se manifestam como atos, como comportamentos, né, como atitudes. A eternidade mora no norte da roda de medicina, que é o lugar de sabedoria, que nos ensina sobre os ciclos de mudança, sobre a totalidade, sobre as crenças, sobre os grandes mistérios. E os talentos e as habilidades do Conselho das 13 Luas, eles foram tecidos, né, na Mãe Terra, cada um dos aspectos, e cada uma delas trazem várias qualidades, né? A gente leva, às vezes, um dia inteiro para dar uma aula, um fim de semana inteiro para dar uma aula sobre uma anciã, se a gente for se aprofundar. Na formação online, eu estou encontrando uma forma de trazer esse conhecimento em um tempo menor, mas dando exercício para que as mulheres possam dar continuidade, né? E é interessante porque com cada lua você aprende algo, né? Então a primeira lua ela traz para a gente a habilidade da gente aprender a verdade, a segunda lua a habilidade da gente honrar a verdade, né? A primeira lua o raio é o laranja, a segunda é o cinza, a terceira lua fala sobre aceitar a verdade, a quarta lua sobre ver a verdade, né? Em todos os reinos e todas as dimensões, a quinta lua fala sobre esse talento da gente escutar a verdade, a sexta lua sobre falar a verdade, a sétima, e assim vai. Cada uma dessas anciãs ensinam uma verdade, né? Até que a gente chega na 13ª lua, né? Que oferece o presente da gente se tornar a verdade, naquela busca daquele ciclo que a gente realizou durante as 13 luas, né, durante um ano inteiro, né, falando de um tempo linear, né, cronológico, mas a gente vai sempre estar celebrando na lua. A gente se conecta, escolhe uma lua ou faz um ritual para cada lua para trabalhar 28 dias cada uma das anciãs. Né? Então a gente acaba reforçando. Quando a gente traz a 13ª lua, a gente traz esse mistério presente, porque quando a gente faz a formação, a gente constrói um escudo de medicina para as anciãs. E esse escudo é a própria manifestação. A Jane Sams conta no livro dela que quando as anciãs, né, se tornaram seres estelares, como conta o mito, elas deixaram os 13 crânios, né, em vários lugares do mundo. A Jane Sams, inclusive, conta que ela teve a oportunidade de estar em contato com um desses crânios de cristais, né? E tem os escudos. Então, cada vez que uma mulher, nesse plano tangível, manifesta e desenha o seu escudo e cria o seu escudo, a gente está lembrando desse mito. A gente está trazendo essa convocação para todas as mulheres do mundo. A gente está trazendo essa manifestação dos nossos sonhos ou dos sonhos de todas as mulheres do mundo, né? O mistério de cada escudo de medicina, eu tenho vários, acho que eu tenho 20 escudos, né, hoje, né? São 20 anos fazendo essa medicina, né? Ele traz esse mergulho intenso, né? Ele traz essa medicina, né? Quando eu falo medicina, é que para os povos nativos, todo ser humano que trabalha com cura, com arte, é um ser de medicina, porque ele está se curando, né? E esse percurso, quando a gente faz as 13 luas, a gente acaba descobrindo o nosso self, né? E a gente acaba se permitindo mais, entrando em equilíbrio, tá? Então, a medicina do escudo original, do Conselho das Anciãs, por muito tempo ele ficou sumido, né? Quando a Jane Sams publicou o livro, existiam mulheres nativas que faziam, a gente reaprendeu, relembrou, porque a Jane Sams até ela coloca aqui, ó, tá vendo? Ó, para vocês verem, ó. Esse é o primeiro escudo, tá vendo? Que ela fez, ela fez nesse formato, tem outros formatos, o segundo escudo, o terceiro escudo, e assim vai. E a gente acaba manifestando, né? O mito diz ainda, só para a gente ir finalizando, que essa sisterhood, né? Essa irmandade de mulheres que hoje existe na Mãe Terra, nasceu para que a gente possa ter essa capacidade de despertar os nossos dons,
né, seja o nosso aspecto feminino e masculino, receptivo ou ativo, fluido ou firme, a gente vai aprender a equilibrar esses aspectos, né, trazendo a nossa força criativa, honrando essa sabedoria na roda da vida. E aí a gente traz essa beleza que é o caminhar na Mãe Terra, né? Quando a gente começa a perceber, ver, olhar e sentir com a nossa presença. O Mindfulness fala muito disso, né? Presença plena. O que é essa presença plena? A gente está com a nossa cabeça lá no futuro ou lá no passado. O conselho, ele faz você voltar, você se conectar com esse silêncio interior, você se conectar com esse espaço, né? E o conselho, o propósito do conselho também é a gente transmutar essa sociedade que a gente vive, esse lugar, primeiro entre as mulheres muito forte, de competitividade, de separatividade, de divisão, esse lugar onde o ser humano está colocando muito para fora o ciúme, a inveja, a manipulação, o controle, a ganância, né? E a gente curar essas feridas, a gente curar esse sofrimento em nós, porque a gente só vai poder mudar a gente. O restante é aquele efeito, né, em cadeia que acontece, né? E a gente se cura e aí a partir disso essa cura pode ser real. A gente tá as mulheres estão muito distantes desse profundo feminino, né? E o Conselho das Anciãs vem trazendo de volta esse espaço, vem trazendo essa medicina para que a gente possa se conectar. Nós somos essa fonte criativa, nós somos essa presença manifesta. E quando a gente acaba fazendo essa iniciação, né, que é parte dessa sabedoria infinita que é oferecida pela sabedoria do conselho, a gente acaba trazendo a herança da mulher, que é esse fogo incandescente da nossa criação pessoal, né? Então, quando a gente também compartilha, por exemplo, quando eu compartilho essa aula hoje para vocês, eu estou fazendo o meu giveaway. Giveaway é uma cerimônia nativa norte-americana que você partilha o seu melhor, que você doa incondicionalmente o seu melhor, para que você possa, então, abrir espaço dentro de você para que o novo possa chegar. Né? E a gente passa essa medicina adiante, a gente doa, né? E a gente, vamos lembrar de uma coisa, as mulheres estão muito separadas, elas estão muito fragmentadas de si mesmas. Então, a gente tem que, de alguma maneira, do nosso tempo, se a gente achar, essa é a minha verdade, né? Quando a gente se conecta com toda a nossa luz e com toda a nossa sombra, e aí eu vejo, por exemplo, uma autora que eu amo muito, que eu já citei aqui hoje, que tem o nome do documentário, eu não sei, mas é a doutora Brené Brown. Eu tenho um livro dela aqui que eu amo, que é esse aqui, ó. Mais Forte do que Nunca. Esse foi publicado até há pouco tempo. Esse é um dos livros. Eu chego o livro dela, eu leio num dia, né? Porque eu amo, eu sou apaixonada, né? Enfim, então a doutora Brené Brown fala, e o Conselho das Anciãs falam também, né? Falam da importância da gente chorar, da importância da gente quebrar essas correntes que nos amarram às nossas dores, né? As dores, elas são inevitáveis. A vitimização, né, o sofrimento é escolha, tá? Então a gente tem que olhar para esse espaço dentro da gente, se isso faz sentido, se essa essência original, se esse mito faz sentido para você. Né? Quando a gente escuta essa canção da Mãe Terra, essa canção desse profundo feminino, nesse silêncio, nessa imobilidade da noite escura, ou quando a gente está em contato com a terra, quando a gente vai cozinhar, né? A gente acaba se compadecendo mais da gente como ser humano, a gente acaba curando as nossas feridas. E quando a gente vai curando, cada ferida que a gente vai curando, a doutora Clarissa Pinkola-Estés fala que ela montou uma vivência num grupo dela, em que elas faziam, elas teciam um capote, né, com todas as cicatrizes, né, todas as dores que elas passaram. E a intenção desse capote, né, ela chama de capote, mas é uma capa, era queimar depois,
né, essa peça. E elas foram, né, tecendo aquilo, né, e aí chorando, né, mas vendo que já tinham passado por aquilo, não como uma vitimização, mas como uma superação, olhando luz e sombra. E aí, quando ela falou que ficou pronta, ela pendurou assim, ela conta isso, ela falou, nossa, eu não vou queimar isso, eu não preciso queimar, isso é parte da minha história. Eu quero me lembrar de todos esses desafios e quero caminhar com a beleza. Eu acho isso sensacional. E isso tem muito a ver com o Conselho das Anciãs, né? Nesse momento tão delicado que a gente está vivendo no nosso planeta, a gente tem que lembrar o que é importante, né? A gente precisa nos reeducar com as qualidades de compaixão, com as qualidades de receptividade, com as qualidades de entrega, de leveza, de doçura, para que as próximas gerações possam sobreviver. Porque senão o que vai acontecer? A Mãe Terra não vai sobreviver. Ela vai dar um jeito, mas alguém vai ter que ser né? Ficado, porque a Mãe Terra vai encontrar um jeito de viver, né? As mulheres, quando elas concluem todos os relatos que eu vejo das mulheres que fizeram a formação comigo, com outras mulheres, quando a gente passa pela roda de medicina, né? Como mulheres sábias, como sacerdotisas, como servidoras, né, guardiãs do conselho, a gente acaba reconhecendo essa presença dessas sábias antigas que estão tecendo os fios de osso do mundo, né? Porque nosso mundo está tão fragmentado, então a gente olha para o mundo como vários ossos separados, né? Então dizem que as 13 anciãs elas vão tecendo, elas vão trazendo essa força do espírito, para que cada homem, para que cada mulher, para que cada criança possa caminhar nessa jornada heróica em busca de si mesmo, guiado pela verdade, pelo amor e pela beleza. Isso é um pouquinho do que é o Conselho das Anciãs das 13 Luas. E eu desejo do fundo do meu coração que vocês tenham se conectado. Eu falei bastante, então agora eu agradeço muito, agradeço por todas as mensagens que eu tenho recebido, as mulheres pedindo, Sou, quando você vai dar o conselho online? Vai começar logo logo, logo logo a gente vai disponibilizar um formulário para quem tiver interesse, né, de participar. A gente acabou de abrir a opção da turma 4 da formação de guardiãs de círculo de mulheres online, mas o mais importante isso fez sentido para você? Eu tenho certeza que se você está aqui agora, como eu falei lá no começo, provavelmente alguma coisa nesse webinário te chamou a atenção. Queria que vocês colocassem uma palavra agora para esse momento. Se vocês puderem digitar uma palavra para esse momento, qualquer palavra que seja, eu gostaria de receber. Quem se colocar à disposição, colocar, né? Não é todo mundo que vai. Tem muita gente conectada aqui nesse webinário, mas quem sentiu o coração tocado, a gratidão é a anciã que abriu o nosso caminho hoje, ó, né? A gratidão. Eu também agradeço muito, tá? Agradeço muito. Gratidão também. Agradecer pessoal de Portugal. Portugal acho que já é meia-noite agora, né? Eu viajei muitas vezes para lá para dar curso. É outro fuso horário, reflexão, retorno, faz sentido voltar ao lar, reconhecimento. Ai, que gostoso, eu estou pegando esses bálsamos, eu estou pegando cada palavra, e aí eu vou construir mais uma coxa de retalhos, talvez um chale, integração, reconexão. É 1h17 aí, Tânia? Uau! Eu fui, né, nesse período para Portugal também, eu fiquei um mês lá, há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás. Há 2 anos eu fiquei 40 dias. Propósito, sim, Walter, propósito, né? O que me impede de realizar o meu propósito no mundo? Vamos destruir, descriar e renunciar agora? Vamos juntos? Vamos trazer então, né, o POD-POC, o certo e errado, o bom e mal, POD-POC, todas as 9, curtos, garotos e além, né, que é o enunciado aclarador da barra de Axis, né? Gratidão, reencontro. Dagmar, gratidão por estar presente, para todos que estão presentes.
Meia-noite e 25 no Açores, em Portugal. Ai, o Açores é lindo, eu conheci, é lindo, é lindo. É lindo, gente. Aliás, Portugal é lindo. Quem não teve a experiência de ir para Portugal, olha, vamos juntos criar essa possibilidade. Quando eu dei o primeiro workshop em Portugal, 4 alunas minhas do Brasil foram fazer workshop lá, em Mafra, que é lindo, numa casa toda de pedras. Ai, que coisa mais linda. Eu entrei atrasada, pois estava no trânsito. A anciã que rege o mês de junho é a contadora de histórias. O chale dela, o raio dela é o vermelho. Ela nos conecta ao nosso sangue menstrual, ela nos conecta à nossa primeira menarca, a história que a gente quer contar no mundo, que história que a gente quer deixar, né? O que a gente quer deixar escrito sobre nós mesmos e que seja a nossa missão, a nossa orenda, como o povo espiritual fala, né? Quem não conseguiu assistir, vai assistir depois, tá? Gratidão, gratidão, Walter e equipe, tanta gente maravilhosa, Sol, a Raquel, é tanta gente linda que chegou, né? Então eu quero agradecer muito, né? Então a gente vai colocar as nossas mãos, se vocês quiserem, né? Os nossos polegares juntos, colocar na altura do coração, conectando com o nosso coração. A gente vai inspirar bem forte, ó. Mais uma vez. Que o grande chale das 13 avós cubra o planeta Terra agora com toda a sua sabedoria. Cubra cada um de nós que está conectado com esse webinário agora em tempo real e também vai assistir depois. Que o conselho das anciãs das 13 luas possa, nesse momento, acender, reacender a chama eterna do puro amor no coração de cada criança que está nascendo agora, de cada menina, de cada mulher, de cada avó, de cada médica, de cada dentista, de cada ser, para que essa mulher então possa, com seu poder de sonhadora e de criadora, reacender essa chama em todo o planeta. Nós vamos a Portugal juntos. Olha só, tem muita gente que escreveu aqui união. Olha que delícia. É muito bom estar aqui nas ilhas, com certeza. Vamos para as ilhas também. Gente, gratidão. Eu vou encerrando agora. Quem quiser assistir novamente esse webinar e anotar alguma coisa, depois a gente vai disponibilizar na fanpage Soraya Mariani. A gente está disponibilizando ele também em partes. Quem quiser depois pegar o formulário e se informar sobre a formação de guardiãs online, me fale, tá bom? Ou peça pra gente. Estou nessa para Portugal. Vamos embora! Pegar um avião daqui a pouco no aeroporto, se for direto, em 10 horas a gente está lá, né? Desembarcando ou em Porto ou em Lisboa, né? Eu já parei nos 2 aeroportos. Vamos lá. Gratidão, tá? Então, como pode melhorar? O que mais é possível? O que desse conteúdo vai tornar o meu ser ainda mais mágico, né? O que eu posso fazer, ser e realizar para assumir o meu chale, né? Gratidão. A gente manda os detalhes sim, tá? Gratidão, gente. Obrigada. Gratidão, Walter, equipe.